Hora de falar sobre o interesse do Flamengo em Thiago Alcântara. O italiano Gianluca Di Marzio informou nas últimas horas que o Flamengo aumentou... E a imprensa da América do Sul que fala que quando o Gordon vai... Fala, nação. Saudações rubro-negras. Vamos para mais um vídeo no canal, mas antes confere se você já está inscrito no canal para receber mais vídeos como esse. Se possível, comenta e compartilha. Créditos e agradecimentos na descrição. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Thiago Maia foi liberado da pré-temporada rubro-negra, nem vai viajar com o time para Manaus, muito menos para Orlando, nos Estados Unidos, onde o Flamengo fará 2 amistosos. Tudo porque as tratativas entre Flamengo e Inter avançaram, já existia um acordo entre o Thiago Maia e os dirigentes do Internacional desde a semana passada, faltava um acordo entre os clubes. O Inter fez uma oferta boa, o Flamengo topou e o tirou da pré-temporada. Volante que já esteve nos planos do Corinthians e, ao que tudo indica, vai se mudar para o Beira-Rio. Hora de falar sobre o interesse do Flamengo em Thiago Alcântara. Meio atacante brasileiro, naturalizado espanhol, defendeu durante muito tempo a seleção da Espanha, jogador de altíssimo nível, 32 anos de idade, pertence ao Liverpool até junho de 2024 e, de acordo com o Júlio Miguel Neto, interessa ao Flamengo. O rubro-negro já abriu tratativas para fazer com que o Thiago Alcântara assine um pré-contrato e se torne reforço a partir da metade do ano. O problema é a concorrência, embora ainda não tenha estreado nessa atual temporada por causa de lesões. O Thiago tem todo o mercado, não só na Europa, como também na Arábia Saudita. O Al Ettifaq, time do Vitinho, já foi um dos interessados, um dos dispostos a colocar um caminhão de dinheiro para que essa negociação aconteça. Marcos Braz e Bruno Spindel, que estão em território europeu, primeiro para tentar fechar com o Luiz Henrique, depois para falar com o Matias Vinha, vão tentar encaixar também uma conversa pessoalmente com o Thiago Alcântara, com o objetivo de trazê-lo para metade do ano. Jogador que encanta o Tite, acho que qualquer pessoa que gosta de futebol tem no Thiago Alcântara alguém muito acima da média. O nome do irmão dele sempre foi especulado em clubes brasileiros e nunca me encantou, até porque o craque da família sempre foi o Thiago, que é filho do Mazinho. Se a negociação for concretizada, trata-se de um grande reforço. Só para fechar sobre o Fla, rubro-negro acertou nas últimas horas a renovação de contrato de Vitor Hugo, meia só de 19 anos de idade, que na temporada passada recebeu uma oferta do Wolverhampton de 20 milhões de euros. Novo contrato entre Flamengo e Thiago Alcântara se encerra em 2029. Bora falar sobre o Corinthians, que fez proposta oficial por Mateuzinho. Namoro antigo entre Corinthians e Flamengo, contei para vocês em dezembro que o Augusto Melo sonhava em mandar o Fausto Vera para o Flamengo para receber em troca Thiago Maia e Mateuzinho. Thiago Maia está indo para o Internacional, o Fausto Vera não vai para o Flamengo, mas o Mateuzinho ainda pode fechar com um timão. De acordo com o Vene Casagrande, a proposta do Corinthians ao Flamengo foi de empréstimo por uma temporada. O Mateuzinho já topou, resta agora que o Fla se acerte com o Corinthians. Só para lembrar, alguns dias atrás, o Red Bull Bragantino chegou a fazer oferta de 5 milhões de euros pelo Mateuzinho. O Flamengo aceitou o negócio, foi o Mateuzinho quem não quis se mudar para o Red Bull Bragantino. O Flamengo mandou 2 representantes para a Europa, Marcos Braz e Bruno Spindel, para 2 negociações. A gente já tinha trazido essa informação ontem no Canelada. Programa de informação, a gente tem que trazer de novo. Marcos Braz e Bruno Spindel, primeira parada da dupla na Espanha para negociar com o Luiz Henrique, com o Betis, a negociação aí envolvendo o brasileiro Luiz Henrique. E a segunda parada, Roma. Eles vão até Roma, na Itália, para negociar com o lateral esquerdo Matias Vinha. Os dirigentes do Flamengo, nessa comitiva rubro-negra, que viajou ontem à noite, né? A primeira parada, inclusive, esse voo tinha uma conexão em Portugal, depois, aí sim, iria para a Espanha. E o Flamengo está querendo contratar um lateral esquerdo e, ao mesmo tempo, o Luiz Henrique, que eu vi hoje... Hoje não, né? No final de semana, evidentemente. O jogo do Betis contra o Granada... Foi super bem, o Luiz Henrique, jogador que está na mira aí, está aparecendo no mercado brasileiro. Antes de saber a opinião do Vampeta, do Flávio e do Vanderlei, vamos para um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, coisa rápida, e já voltamos com o bate-pronto para você. Seguimos no canal do YouTube Jovem Pan Esportes. Muito obrigado pela audiência. Semana começando com tudo pra cima, com o bate-pronto. Vanderlei Nogueira falando aí do Flamengo e dessa viagem da comitiva pra Europa. Tomara que não seja aquela viagem que eles fizeram pra Portugal, pra trazer o Jorge Jesus. Foram até lá e não trouxeram nada. Não é só isso. Fizeram lambança, né? Provocaram uma intriga lá. Foram pro Porto, hein, Flávio? Foram pro Porto, provocaram os caras de uma cidade contra a outra. Não conseguiram facilitar a negociação, complicaram e ficou todo mundo irritado com eles lá.
Mas agora, nessa viagem, tomara que eles tenham aprendido, né? E consigam um sucesso. Estão atrás de reforços, têm dinheiro para contratar. Como todo mundo sabe que eles têm dinheiro, eu acho que aumenta um pouquinho o preço. Mas se o jogador tiver com disposição e o clube entender que é o momento de facilitar, de ser mais flexível, a negociação vai acontecer. O Flamengo está montando um elenco mais forte, né, do que tinha até a última temporada. O professor Tite não pode se queixar, ele vai realmente olhar para o banco e não vai chorar. Vai ter alternativas, só resta, digamos assim, deixar a orquestra afinada, dobrar narizes torcidos, né? Todo mundo quer jogar, quando o elenco é muito bom, todo mundo acha que tem que ser titular, e talvez até tenha condição de ser titular, mas o técnico tem que optar por 11 jogadores. Então, se ele conseguir dominar isso, essa ansiedade, e utilizar na medida do possível, o máximo possível o elenco, enfim, a coisa pode prosperar. Está só começando, Pedro, mas deve contratar. Flávio Prado tá aí, a comitiva do Flamengo na Europa em busca de 2 contratações. A do Luiz Henrique, jogador de beirada de campo, né? Atacante de beirada de campo. E tem também aí na parada o Matias Vinha, lateral esquerdo uruguaio, que pertence à Roma. Flávio. 2 jogadores mais do que testados. Eu lembro quando o Diniz estava montando o time que acabaria sendo campeão da América. A perda do Luiz Henrique pesou pra caramba, ele teve que mexer em várias funções, foi difícil substituir o Luiz Henrique. Ele é muito bom jogador. Se der certo, vamos ver, né? Tem essa dúvida por causa do aproveitamento dele no Betis. Então vamos ver como é que vai ser. E o Vinha nem se fala, né? O Vinha era titular do Palmeiras, o tempo que ele teve aí, ele sempre jogou, sobrou, um belo jogador. O Piquerez veio para tentar substituí-lo, porque ele deixou uma impressão ótima e o Piquerez foi à altura. Então, se o Flamengo conseguir esses 2 jogadores, nossa, vai dar uma reforçada nesse elenco espetacular que o Flamengo já tem, vai ganhar 2 peças fundamentais. Torço para que dê certo, sim. É legal para todo mundo. Tomara que dê certo. Já a gente vai estar de volta na Rádio Jovem Pan, aí sim, em todas as plataformas. Vai deixando o seu like no canal do YouTube Jovem Pan Esportes, porque de acordo com o jornalista italiano Gianluca Di Marzio, o Clube Rubro-Negro aumentou a proposta pelo Matias Vinha. Estamos voltando na Rádio 3, 2, 1... Agora sim, hein? De volta na Rádio Jovem Pan com o bate-pronto desta segunda-feira para você em todas as plataformas, falando aqui do Flamengo, dessa viagem da comitiva do Mengão, Bruno Spindel, Marcos Braz, que estão nesse exato momento lá na Espanha, né? Depois, a próxima parada vai ser Itália. 2 jogadores na mira do rubro-negro. O lateral esquerdo Matias Vinha, que pertence à Roma, e o Luiz Henrique do Betis. O jornalista italiano Gianluca Di Marzio informou nas últimas horas que o Flamengo aumentou a proposta pelo Matias Vinha, jogador da Roma que está emprestado ao Sassuolo e ficou muito próximo de um acerto. O Flamengo, que tinha feito uma oferta inicial de 6 milhões de euros, cerca de 32 milhões de reais na cotação atual, aumentou o valor para 7 milhões de euros fixos mais bônus, que podem fazer a proposta chegar a 8 milhões e meio de euros, cerca de 45 milhões de reais pelo lateral esquerdo, passagem aqui no Brasil pelo Palmeiras e depois foi para a Europa. Com esses valores, chega próximo daquilo que a equipe italiana tinha pedido, né, no início, 10 milhões de euros. Então o negócio está próximo de sair, de acordo com esse jornalista italiano. Lembrando que hoje o Vinha tem 26 anos de idade, foi vendido para a Roma em 2021 por 13 milhões de euros, 80 milhões de reais, além de bônus variáveis e uma porcentagem em uma futura venda. Então tá aí, Flamengo buscando reforços, contratações. Torcedor do Mengão tá falando assim, só chegou o De La Cruz, vai formar aquela dupla com a Arrascaeta e tudo mais. Cadê o conjunto? Precisamos de outras contratações. O que falar aí desse mercado do Flamengo e dessa viagem do Marcos Braz, que você chama, né, Vampeta, carinhosamente de El Gordon e Bruno Spindel? Não, que a imprensa da América do Sul que fala que quando o Gordon vai, né, os argentinos aí, os paraguaios, assim, mas é interessante, são jogadores aí que vêm com a avó do Tite, né? Jogadores que fizeram sucesso aqui, o Luiz Henrique, uma passagem muito rápida pelo Fluminense, mas qualidade muito grande, né? E a primeira temporada dele no Betis foi muito boa, agora talvez tenha que sair para abrir vaga para outro estrangeiro. E o Vina ganhou tudo no Palmeiras, né? Titular da seleção uruguaia. A gente vai ver aí nas eliminatórias, vai ver jogando a Copa do Mundo. O Uruguai vai à Copa do Mundo. Quer dizer assim,
na coletiva que eles deram, né? Teve aquele negócio do Dorival, coletiva que o Spíndolo falou, né? Que jogadores têm medo de ir pro Flamengo nesse momento, porque não sabe se vai jogar ou não. Eu acho que eu concordo até com ele, mas eu acho que é o melhor momento para qualquer jogador ir pro Flamengo agora, porque os caras do Flamengo estão em baixa. Quando eu falo em baixa, passou uma temporada sem ganhar nada, a cobrança da torcida por título na temporada agora, perdeu o Mundial de Clubes, perdeu Copa do Brasil, perdeu Libertadores, Campeonato Carioca. E o Campeonato Carioca, olha que te dá 3 oportunidades de ganhar título, né? Você é campeão da Taça Guanabara, campeão da Copa Rio e campeão do... O Campeonato Carioca é um campeonato estadual que vale 3 títulos. E não ganhou nada. Então, quem chegar agora no Flamengo não vai pegar, lógico, os caras têm uma história lá. O Bruno Henrique, Gabigol, né, o Davi Luiz tá lá também. Mas vai pegar um time que não vem de conquista. Então, eu concordo com ele em certas partes, mas é o melhor momento para alguns jogadores que forem contratados. Por exemplo, o De La Cruz vem agora do River. Ele está chegando num plantel, que é um plantel caro. Eu achava até que a folha de pagamento girava em torno de 40 milhões. Na coletiva ele falou 25 milhões. Pô, do Corinthians é 22, 20. Então, chega perto, mas a qualidade de plantel é muito, muito distante. Então vai chegar em alta. Quem chega agora chega em alta. E se vir esses 2 jogadores mesmo, a gente já conhece, o elenco do Flamengo aí fica recheado de opções pro Tite. Né, ainda o Flamengo visando também o lateral direito, né? A lateral direito, quer dizer, fica recheado aí para a temporada que tem Copa do Brasil, Libertadores, Campeonato Brasileiro, Campeonato Estadual, jogadores sendo convocados para a seleção, né? Desfalcando o elenco. E são dois grandes atletas, sim. Boa aquisição se o Flamengo conseguir trazer. E o Gordon abre a pasta lá, tá com dinheiro mesmo. O homem falou que fatura mais de 1,5 bi, graças a esses aqui que você fala. Não te deram os créditos. Há uma ingratidão. Eles não te deram os por créditos. parte dos flamenguistas que se me amam. Eu amo os flamenguistas, eu adoro. Pra mim, o maior jogador da história depois do Pelé é Zico. Eu amo o Flamengo, pô. Agora, há um pouco de ingratidão com esse que você fala. Porque antes de eu estar lá, Flávio, não arrecadava nem 400. Hoje é 1,5 bi. Se eu jogo lá nessa época, ia faturar mais de 3 bi. Achei que não te deram os créditos aí nessa entrevista coletiva de apresentação. Só o Bandeira de Mello falou... Do Nicolás de la Cruz. Só o Bandeira de Mello me deu crédito. Ele falou, na minha gestão aqui não vai ter a frase do Vampeta. Ele não agradeceu aos sócios, aos conselheiros, aos jogadores. Lembrou de você. Ele lembrou de mim. Primeira coisa, o discurso, normalmente o discurso de quem ganha, né, pessoal? Queria agradecer aos conselheiros, aos sócios que votaram em mim. Ele subiu e falou, ó, tipo assim, eu não sei se foi de manhã ou de tarde, ou de noite, seja de tarde. Boa tarde. No meu mandato não vai ter a frase do Vampeta. Pô, tanta coisa pra falar, né? Bom, né? Então, esse que você fala, a torcida do Flamengo poderia ser um pouco mais grata comigo. E esse que você fala vai começar o Campeonato Carioca. Na quarta-feira, o primeiro jogo é Flamengo e Audax. Pena que eu sou presidente do Conselho do Audax de São Paulo, não do Rio. Se é do Rio, eu meto ingresso a 250 reais. É meu filho contra o São Paulo aqui em São Paulo. R$1.000 o jogo lá em Manaus. O jogo vai ser em Manaus. Primeiro jogo do Campeonato Carioca. E vai a barca toda titular, viu? Tite, todo mundo. Quanto é que eu botava assim, o mando de campo é meu? Eu botava que o mando de campo é do Flamengo. O Flávio sabe, ele gostou. Ele gostou quando eu fiz isso lá em Osasco e fiz lá em Barueri. Você lembra, né, Pedro? Lembro. Todo mundo aqui, hein? Todo mundo aqui, ó. Lá. Só que o presidente do Audax do Rio é outro. E até... Não é esse que você fala. Se é esse que você fala, o mando de campo é meu, o povo do Amazonas ele ia ver por quantos ia assistir esse jogo. 1.000, no lugar mais barato. E esse jogo... O Flávio fala que o espetáculo ele pagou 5 mil pra ver o show do Paul McCartney. Não foi tudo isso, não, 5 mil, tá voando. Tá voando, pagou a pessoa. Não foi tudo isso. Plateia. Show do Paul McCartney, ele pagou 5 mil. Não foi tudo isso, não. Já que ele fala que um show, o Flamengo com essas estrelas todas, professor, Arrascaeta, Tite. Quanto é que o povo do Amazonas é? Apesar que o Amazonas subiu pra Série B. E sabe quem tá lá? Sassá, meu amigo.
Mas eu acho que preço de ingresso de futebol Não, tô brincando, mas baixo, velho. Tem que. Lógico que você tem que ter um pedacinho mas em geral a média tem que ser alta. O ticket é muito baixo. Ia ter um ticket de 1.000 lá no Amazonas, então, mas é muito baixo. Ia ter pro povão também, R$300. O cara quer jogador importante, jogador caro e não quer pagar. Aí complicado, né? Eu querer ir no show do Paul McCartney por R$5. Aí não dá, né, velho? Não dá, né? Paguei um pouquinho mais que isso. E a gente sabe que o Flávio sempre defende essa tese aí dos ingressos mais caros, tudo mais. Média, ticket médio. Você pode fazer um grupinho, sei lá, um pequeno grupo com valores menores. Espetáculo bom. O Flamengo é espetáculo. Tem que ser alto. O Flamengo é espetáculo. Tite, Gabigol, Pedro. 25 paus a folha de pagamento, velho. Como é que você vai fazer? De La Cruz, eu achei que era 40. 25 milhões a folha de pagamento. Deram uma sorte, porque eu sou daqui de São Paulo. Eu já fui de lá do Rio. Eu fui presidente do Audax Rio e São Paulo, né? Aí vamos pro arbitral, né? Que Deus o tenha, o Rico Miranda chega pra mim e falou: cadê o Vampeta? Me dá um abraço aqui. Garoto, a melhor frase que eu já escutei foi essa sua, com dois rivais. Finge que paga, finge que joga. E eu por dentro digo: o Vasco não paga ninguém, olha que ele tá me abraçando. Paga ninguém, mas você. Não, na época. Você falou do inimigo. Na época lá ele me deu um abraço. É lógico. Eu por dentro, eu não vou chegar pro doutor Eurico com aquele charuto, aquele suspensório e falar: mas seu time também não paga, né, doutor? Não. Aí já querer ser justiça. Aí a gente ia cair. Aí a gente ia cair na primeira rodada. Lógico. Eu digo: é isso aí mesmo, doutor. Somos rivais dele. Aqui em São Paulo. Tem que vacilar. Tem que vacilar também. Aqui em São Paulo tinha. Muito corajoso. Tinha lá, aqui era o presidente do Juventus, Zé Ferreira Pinto. Meu Deus do céu. Por falar em Eurico, daqui a pouquinho a gente vai falar de mais um capítulo da treta Edmundo e Romário. Daqui a Tem também? De novo? Onde é que eu tava? Um capítulo dessa treta aí. Onde é que eu tava quando eu vi? Eu só vi isso na série. Daqui a pouco tem um episódio aqui no programa. Na série, tem a série do Doutor Rico, eu vi lá que o Romário... Raimundo, responde a ele. Responde ao senador. Mas quando responder, com o senador a gente chama com Vossa Excelência. Não, Vossa Excelência é juiz, né? Tem Vossa Senhoria, tem mais um, né? Não, o senador é como? Excelência também. Vossa Excelência. E Edmundo, responde a Vossa Excelência. E, já que o Vampeta ligado ao Audax e tudo mais, tem que saber a informação. Nicolás de la Cruz não vai enfrentar o Audax, ainda não foi regularizado. Aí de 1.000 eu botava para 900. Também faltava o Flamengo contratar o De La Cruz por uma baita fortuna e estrear fora do Rio de Janeiro e contra o Audax pelo Campeonato Carioca. Aí é um pouco demais, né? Isso. Tem que saber fazer o mínimo de marketing com o trabalho quando você contrata jogador. O Corinthians, que é especialista na matéria, estreou o Ronaldo em Goiás, como é que chama? Em Tumbiara e encerrou em Bagué. Isso aqui é um marketing que se faz no Brasil. Não fale isso do Audax, que eu sei que um dia vazou no grupo aqui da PAN o seu extrato, eu sei onde é a sua conta, viu? Você sabe... Boa? Era boa? Não, que eu sei, eu posso mandar bloquear lá. Sabe que eu ouvi, ó. Não, mas falou que não é pra estrear contra o Audax, não. Conta assim, ele não bloqueia, não, velho. Ele tentou apagar, professor, ele botou o extrato dele, tentou apagar e errou, ele ia mandar por quê? Não, pô. Você mandou mesmo de sacanagem? Não mandei pra rádio, mas não... Não, pro grupo, nossa. Não era pro grupo. Os caras falaram, porra, o Zoreba tá voando. O Zoreba tá voando. Olha, como se diz no meu bairro, eu não se queixo. Eu não se queixo. A Estrela da Cruz vai ser... Antes de mandar... Fla-Flu? Eu penso que eu tô mandando... Fla-Flu, Flávio? Por isso que ainda bem que não foi aquela cena lá em Salvador, tranquilão. A gente viu aqui, né, durante as festas, o Flávio lá em Salvador, a estreia é o quê? Um Fla-Flu? Sincronizado. Ridículo. Fla-Flu? A estreia dele, o Fla-Flu, Flamengo Vasco, Flamengo... tem que fazer um jogo legal. Porque ele vai pra Orlando, né? O Flamengo vai pra... Orlando. Joga esse jogo e viaja. Você tem que fazer um negócio bacana. Você tem que fazer... Já é uma maneira de você, inclusive, pagar boa parte do que você gastou. Pô, você mete no campeonato... Sabe quanto o Flamengo ganhou ano passado no Campeonato Carioca? Quanto ele ganhou? Qual foi? O que o Flamengo botou no bolso? Zero. O Flamengo não botou um centavo. Ele ganhou 8 milhões e ficou tudo de cota pra federação, não sei o quê. Zero. Saiu o balanço do Flamengo, zero. O Flamengo conseguiu, o ano passado, esses campeonatos regionais, eles fazem com que os clubes eles tenham faturamento negativo nos primeiros 4 meses, só começa a faturar a partir de abril. O Flamengo botou um centavo no bolso ano passado no Campeonato Carioca. Nada. Tudo taxa pra federação, para não sei o que e tal. Não dá. Aí vai estrear não. Faz um estreia no outro evento. Traz o River aí, faz um jogo com o River. Tá louco, pô. Não dá. Aí realmente não dá. Ou estreia nos Estados Unidos. Não dá. Aí realmente não dá.
De La Cruz fora desse jogo. De acordo com o regulamento do estadual, o jogador precisa estar regularizado até 5 dias antes do início da competição, marcado para o dia 17 de janeiro. Portanto, De La Cruz teria de estar inscrito na última quarta-feira. Ele já está com visto de trabalho regularizado e deve ter seu nome incluído no BIRA, né? Boletim Informativo de Registro de Atletas da FERJ, Federação de Futebol do Rio, e também no BID, Boletim Informativo Diário da CBF, nos próximos dias. Então, De La Cruz fora da estreia contra o Audax do nosso Vampeta. É esperado, já era esperado, porque... Agora, tem um detalhe, né? Porque o Flamengo quis isso, né? Fica muito claro que o Flamengo está correndo até a página 2 para acertar toda a documentação. Porque se tivesse mesmo interesse de colocar, e não tem, né? Mas se tivesse, não seria a Federação do Rio de Janeiro que ia tentar, mas está no regulamento. O cara trabalha de madrugada, erra na conta do relógio, peraí. É o Campeonato Carioca e o De La Cruz é uma grande estrela. É que não tem interesse. O Flamengo, no que está certo, está esperando um grande momento para colocar uma contratação de 16 milhões de dólares, valor pago à vista. Pessoal, e uma coisa assim interessante, né, que o senhor fala, a próxima Copa aí dividida em 3 países, né, vai ser México, Canadá e Estados Unidos, né? Você vê, Flávio, a quantidade de jogadores uruguaios que estão da seleção jogando aqui, ó, De La Cruz, Arrascaeta, Silvinho vinha, né? Vinha, tem o Piquerez, o Soares estava aqui, ó, tudo jogadores de peso. E que está nos Estados Unidos. Está nos Estados Unidos, mas eu tô falando assim, ó, olha quantos jogadores uruguaios. Tem o Varela também. Aí quando começa a Copa América, todos os clubes são focados. O próprio Varela, falando o Varela que é banco no Flamengo, o Bielsa convoca ele também. Sim. Convoca. Tem os do Atlético Paranaense, né? Tem uns do Atlético. Então, mas aí... Canóbio, só quantos jogadores? São 8 rodadas do Não, tô falando de jogadores uruguaios que atuam no Brasil. Não, mas olha aqui. só, 8 rodadas do Campeonato Brasileiro serão impactadas pela Copa América. Ou seja, vários times vão ficar desfocados, que, para mim, com todo acerto, não vai parar por causa da Copa América. Mas por que não para? Porque não tem data. E aí, você sabe qual é o único campeonato que é limpinho, sem nenhuma paralisação, sem nada? Os campeonatos regionais. Uma piada, né? O pior campeonato é o único que não é prejudicado por outras datas. E detalhe, se tirar isso aí, você ajeita todo o calendário, meu Deus do céu. E detalhe, o Flamengo vai perder o meio campo, porque Pulgar, a gente está falando de De La Cruz, Arrascaeta e o Gerson, que foi convocado pelo Diniz. Se for convocado agora também pelo Dorival, aí esquece. 8 rodadas. O Flamengo vai perder o meio de campo. Vai perder o meio de campo titular.